E aí galera, tudo bem com vocês? Como é que foram esses dias aí que vocês tiveram férias antecipadas, né? Espero que todo mundo tenha aproveitado para descansar, para espairecer um pouco, né? Para a gente agora poder retomar as nossas aulas online, né? Com ainda mais força, né? Esses dias vocês devem ter acompanhado aí uma discussão sobre a questão do Enem, né? Que muitos estudantes alegaram que não estão tendo aulas online, né? Que estão tendo dificuldade para estudar. Então, é importante que a gente valorize, né, essa oportunidade que nós estamos tendo de poder estudar, né, de poder assistir as videoaulas, de poder fazer as atividades. Esse, infelizmente, é um privilégio para poucos estudantes no Brasil, né? Vocês aí estão tendo essa oportunidade de, mesmo durante essa pandemia, tá acessando aulas online, tá tendo esse acompanhamento. Mas então, galera, vamos lá para a nossa aula de hoje de literatura. O tema de hoje é intertextualidade, é um tema muito importante, sempre cobrado nos vestibulares. E para a gente diversificar um pouco, né, não ficar só preso no livro toda hora, eu resolvi trazer aí para vocês esse tópico que está dentro do conteúdo de literatura e que certamente você será bem útil para quando vocês forem fazer provas, etc. Beleza? Então, primeiramente, né, eu queria perguntar para vocês se vocês sabem responder. O que é intertextualidade? Beleza? Então acho que essa é a primeira pergunta. Então faz uma reflexão aí e tenta responder, tá? Coloca lá na plataforma, né? Intertextualidade é isso e aquilo lá, enfim. Beleza? Mas eu vou tentar aqui conversar com vocês e explicar um pouco sobre esse fenômeno que ocorre entre alguns textos. A intertextualidade nada mais é do que a menção, a presença de um texto, né, conectado, né, sendo referenciado de alguma forma em outro texto. Ou seja, quando um texto ele faz algum tipo de referência a outro, né, seja parodiando, seja mencionando, né, seja fazendo uma espécie de referência, nós temos aí um caso de intertextualidade, beleza? Então eu vou começar mostrando dois poemas para vocês, beleza? São poemas que eu gosto bastante e que houve aí uma intertextualidade entre eles. Então, o primeiro poema é o chamado Poema de Sete Faces, que é do Carlos Drummond de Andrade. Beleza? Nós vamos fazer a leitura e aí em seguida eu vou mostrar para vocês outro poema para a gente poder observar como a intertextualidade aconteceu nesse caso. Beleza? Então vamos lá para a leitura. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: Vai, Carlos, cegou-te na vida. As casas espiam os homens, que correm atrás das mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Pra que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Então, um poema do Carlos Drummond de Andrade, um poema riquíssimo. Nós vamos tentar pegar aqui algumas referências que o poema traz, né? Primeiramente, essa questão do destino, né, que está muito presente no poema, né, do Carlos, né? Ele é chamado poema de sete faces, porque ele tem sete estrofes, se vocês contarem, né? E cada estrofe vai revelando um pouco, né, desse eu lírico, né, que está presente no poema. Alguns versos desse poema também eles indicam uma espécie de caracterização desse eu lírico. Então a gente percebe que esse eu lírico, desde seu nascimento, né,
que é um nascimento que já é meio que amaldiçoado, né? Porque um anjo torto que eu vi na sombra disse o que? Vai, Carlos, ser gauche na vida. Essa palavra aqui, ó, gauche, né? É uma palavra em francês que significa à margem, né? Marginalizado, estranho, que não se encaixa. Então é como se esse anjo tivesse dito para o Carlos, né? O eu lírico do poema, não o Carlos Drummond de Andrade, né? Mas ele fez esse comparativo aí com ele mesmo, é claro, né? Dizendo que seria uma pessoa que seria desencaixada do mundo, né? Que não seria como as outras, beleza? Se a gente for observando aí a terceira estrofe, essa estrofe ela é bem sutil, mas ela demonstra aí uma característica do lírico. Porque tem aqui, ó, o bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Pra que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. Uma pessoa que está num bonde e fica vendo pernas, isso demonstra o que sobre ela? O que é que o poeta ele deixou subentendido nesses versos? Que é uma pessoa cabisbaixa, que está sempre olhando para baixo, né? E aí, ao olhar sempre para baixo, ela só vê as pernas passando. É por isso que diz: para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Então, são olhos que não perguntam, são olhos que não olham, são olhos que estão sempre olhando para baixo, cabisbaixos, né? Sem fazer contato, sem fazer perguntas com o olhar. Entende? Então, isso vai caracterizando esse eu lírico, né? A quarta estrofe também, né? Tem o homem atrás do bigode, é sério, simples e forte, quase não conversa. A quinta estrofe é interessante porque ela começa com uma intertextualidade. Porque essa frase, meu Deus, por que me abandonaste? A gente reconhece ela de outro lugar, que é da Bíblia, né? Então, é o Salmo 22, né? Que é o salmo que Jesus, inclusive quando ele está lá na cruz, ele recita esse salmo, né? Jesus, como ele era um bom judeu, né? Ele sabia recitar os salmos, e aí, né, muitas pessoas acham que naquele momento Jesus está perguntando, né, para Deus realmente por que você me abandonou para morrer aqui na cruz. Não é nada disso, né? Jesus ele está simplesmente recitando, está rezando, está fazendo a oração do Salmo 22, que é um salmo que as pessoas geralmente rezavam naquela época, quando elas estavam, né, num leito de morte, né? Que é esse salmo aí. Vocês podem na Bíblia agora abrir e ver lá esse Salmo 22, que ele é exatamente isso, né? Meu Deus, por que me abandonaste? E é isso que Jesus fala lá na cruz. Então, a gente já vê que esse poema, ele faz essa intertextualidade, ou seja, ele faz referência a um outro texto, texto bíblico, né? Que acaba levando a gente para esse condicionamento, né? Que é aquele salmo de lamento, aquele salmo de súplica, né? Então esse é o lírico que ao mesmo tempo é suplicante, né? Dizendo, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabia, e aí já volta para o poema, né? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. E aí vem a parte que eu mais gosto desse poema, que é a sexta estrofe, que é mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Então, isso também é uma espécie de crítica. Como Carlos Drummond de Andrade, ele faz parte dos poetas modernistas que defendiam que o poema ele não tem a obrigatoriedade de fazer rimas, né? Então, é como se ele fizesse uma crítica. Olha, só rimar não é solução para nada. Então, não basta só ter rima, porque a rima não resolve, né? O buraco está mais embaixo, né? As coisas importantes, né, tem a ver com outras coisas, né? Uma rima não conserta os problemas. É uma espécie de reflexão que é feita, né? Então, mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é o meu coração, né? Tem até uma música que foi feita a partir desses dois versos aí, né? Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Então, o poema aí, como eu já falei para vocês, ó, cada estrofe dessa a gente consegue perceber algumas coisas, mas aí o que eu vou mostrar para vocês agora é um outro poema. Esse poema aqui do Carlos Drummond de Andrade, ele foi escrito, né, no começo do século XX, se não me engano, 1930 e alguma coisa, e depois a Adélia Prado, que é uma poetisa de Minas Gerais, mineira, ela escreveu esse poema aqui, chamado Com Licença Poética, que foi escrito anos depois do poema do Drummond, né? E ela mesma fala, né, que ela se inspirou no poema do Drummond, ela gostava muito de ler Drummond, e ela cresceu, virou uma poetisa,
e escreveu esse poema. E esse poema ele faz um diálogo com o poema do Drummond. Beleza? Nós vamos ler agora. Com licença poética. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parte sem dor. Mas o que sinto, escrevo, cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, a sua raiz vai ao meu mil avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Então a gente vê que esse poema aí da Adélia Prado, apesar de ele ter uma clara referência com o poema do Carlos Drummond de Andrade, a gente percebe que ele caminha em direção totalmente oposta. Mas nem por isso deixa de ser uma referência, nem por isso deixa de ser uma intertextualidade. A conexão mais clara entre esses dois poemas é justamente o primeiro verso, né? Pelo menos o primeiro conjunto de versos aí. Porque no poema do Drummond nós temos o seguinte: quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai Carlos ser ghost na vida. E no poema da Adélia Prado nós temos o oposto, né? Em vez do anjo torto, é um anjo esbelto. Em vez do anjo que vive na sombra, é anjo que toca trombeta, né? E o anjo, em vez de anunciar uma maldição, para Adélia Prado, ele anuncia uma coisa grandiosa, né? Então ele diz: quando nasce um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira, né? Então, cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada, né? A gente sabe que a conquista dos direitos das mulheres é algo que vem sendo progressivo na sociedade. Então, se a gente imaginar isso quase 100 anos atrás, né? 70 anos atrás, né? As mulheres elas não tinham conquistado ainda tanto espaço quanto conquistaram hoje, né? Então, uma mulher que carrega bandeira, né? Que é tão versátil como a desse poema, ela realmente se destaca, né, em relação aos demais. Então, quando a gente diz aqui, ó, a Adélia Prado escreve, por exemplo, o que eu sinto escrevo, cumpro a sina, ou seja, cumpro o destino que o anjo anunciou lá em cima, que é carregar a bandeira, né, que é ser alguém de destaque, né? Inauguro linhagens, fundo reinos. Então essa mulher ela tem feitos incríveis, totalmente diferente daquele homem cabisbaixo do poema do Drummond, né? Dor não é amargura. A minha tristeza não tem pedigree, ou seja, ela não tem, né, uma linhagem atrás, né? É algo momentâneo. Já a minha vontade de alegria, sua raiz é o meu mil avô. E aí é justamente esses últimos versos que fecham essa intertextualidade, porque ela diz: vai ser coxo na vida é maldição para homem. E esse verso aqui, ó, vai ser coxo na vida, é uma intertextualidade direta com o poema do Drummond, só que ela deu uma adaptada para ficar bem sutil, então poucas pessoas percebem. Esse vai ser coxo na vida é uma referência a vai Carlos ser ghost na vida, ao terceiro verso. Então, esse ghost, né, essa pessoa que não se encaixa, essa pessoa que está à margem, que seria o coxo, né, aquela pessoa, né, que anda mancando pela vida, né, que também não se encaixa, né, faz essa referência, né? Só que em vez de usar a palavra gauche, a palavra do francês, ela usa a palavra coxo, né? E ele fala: vai ser coxo na vida é maldição para homem, mulher é desdobrável, eu sou. Esse verso eu sou aí no final, ele não está aí somente para reafirmar que mulher é desdobrável. Ele também faz uma intertextualidade e também é uma intertextualidade religiosa. Por quê? Eita. Ops. Pronto. Por quê? Esse eu sou que aparece aqui, deixa eu ver se eu consigo marcar. Caneta, pronto. Esse eu sou, ó, que aparece aqui, ele faz uma intertextualidade bíblica, né? Onde é que essa frase eu sou aparece na Bíblia? Lá no livro do Êxodo, acho que no capítulo 3, quando Deus aparece para Moisés no formato de uma sarça ardente, né? E aí Moisés pergunta para Deus: mas quando me perguntarem em nome de quem eu venho, o que é que eu respondo?
E é quando Deus diz, né, que o nome dele seria Eu Sou. Né? Em algumas Bíblias, vocês vão encontrar a tradução Eu sou aquele que sou, ou Eu sou aquele que é. Enfim, mas esse Eu Sou, né, faz essa intertextualidade com justamente a essa frase que Deus disse para Moisés. Né? Porque no estudo da linguagem e na cultura, você dar nome para alguém é um ato de dominação, é um ato de poder. Um inventor, quando inventa alguma coisa, ele dá o nome para sua criação. Né? Então, você dá um nome para alguém, você só faz isso quando você é o dono. Você não coloca nome no filho dos outros. Você não coloca nome nos animais dos outros. Você só coloca nome naquilo que te pertence, que é seu, né? Que você tem um domínio de alguma forma. Né? Então, o homem, ele não... É por isso que Deus não dá nenhum nome a Moisés, porque o ser humano não pode nomear Deus. Essa que é a lógica. Se a gente for olhar o texto original da Bíblia, né? Esse nome que aparece aí no texto original é um nome que é impronunciável. Né? São consoantes, né? É I, W, não, é Y, W, H, né? Que algumas pessoas traduziram para Yahweh, né? Que é daí que vem Javé, ou outras pessoas traduziram para Yoá, que é daí que vem Jeová, por exemplo. Né? Mas isso para dizer do quanto a palavra ela tem essa importância, né? Então, quando a Adélia Prado retoma esse eu sou, ela se coloca na posição de alguém que é indominável, né? Alguém que faz o seu destino, né? Que cumpre o seu destino, que ninguém tem dominação. Então, é uma intertextualidade muito forte e ela está bem subjetiva aí. Beleza, galera? E o Chico Buarque, né? Também fez uma música, né, agora mais recentemente, como digo assim, uns 30 anos atrás, né, que também faz referência ao poema do Drummond, né, que é a música Até o Fim, beleza? Que veja como ela começa. Quando eu nasci, veio um anjo safado, o chato do querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, a minha estrada entortou, mas vou até o fim. Ainda garoto, deixei de ir à escola. Caçaram meu boletim. Enfim, eu não vou ler tudo, né? Mas a gente percebe que essa música do Chico Buarque, né? Quando eu nasci, veio um anjo safado e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim, totalmente faz uma intertextualidade, faz uma conexão com o poema do Drummond. Beleza? Eu vou mostrar para vocês agora outros exemplos de intertextualidade, mas eu acho que vocês já estão começando a entender, beleza? Vejam agora esse outro poema do Manuel Bandeira, Vamos Embora para Passárgada, um poema que a gente já leu, vocês já devem conhecer, né? Que o Manuel Bandeira trata justamente de um lugar utópico, né? De uma utopia, de um lugar que é perfeito, né? E nós vamos ver um outro poema de um poeta aqui de Alagoas, inclusive, que fez uma intertextualidade com esse poema do Manuel Bandeira. Certo? Então vamos lá. Vou-me embora para Pasárgada, lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. Vou-me embora para Pasárgada, aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente que Joana, a louca da Espanha, rainha e falsa da mente, vem a ser a contraparente da nora que eu nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora pra Pasárgada. Em Pasárgada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. Então, esse poema do Manuel Bandeira trata aí de várias situações, né, do eu lírico que planeja fugir
para um lugar ideal, né? Um lugar em que ele pode ter várias formas de escape, né? Em que ele pode desfrutar à vontade da vida, né? Em que tudo é perfeito. Então, o Paulo Renault, que é um poeta aqui de Alagoas, escreveu um poema chamado Vou Embora para New York, né? Que faz aí uma espécie de paródia, né? Com esse poema do Manuel Bandeira. Então nós vamos ler aqui um pedaço, certo? E aí eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só ajustar aqui que ficou uma parte sendo cortada. Pronto, agora sim. Então, vamos lá. Vendi minha alma ao diabo. A preço bom, é claro. Vendia porque Deus não quis comprá-la. Se quisesse, teria me oferecido pelo menos $1, ao que o velho Satã pagou-me 5. Demais até para uma alma imprestável e vazia. Que fiquem com ela. Pouco me importa se alguns tolos, ao me ver passar nas ruas, gritem venal. Claro, eles fingem que não são desalmados. Conversa. Todos eles falam a mesma linguagem. Isso e aquilo, aquilo e isso e aquilo, sempre a mesma coisa. O que significa dizer que alguém lhes tirou as almas e as substituiu por algo que a si mesmo atribui ser verdade ou mentira. Já eu sou diferente. Vendia e quero uma nova. Para isso, pretendo viajar o mundo inteiro, ao mercado negro da Pérsia, às catacumbas do Egito, à terra dos pigmeus, às calcinhas de lycra das bonecas de Paris, ou, quem sabe, aos mictórios imundos fedorantes de Istambul. Talvez nesses lugares encontre alguma coisa nova. Então, ó, tem aí o restante do poema, mas o que eu quero dizer é que ele fala aqui, ó, cidade bonita é New York, com milhares de pessoas a passarem pela Wall, e aí ele vai falando aí, né, de New York, e essa New York seria uma relação com a Passárgada, do poema do Manuel Bandeira, beleza? Deixa eu botar aqui outro. Então, ó, tem aqui um outro exemplo de intertextualidade, que é essa música chamada Bom Conselho, do Chico Buarque. Então vamos lá fazer a leitura. Já estamos acabando, tá certo? Ouça um bom conselho que eu lhe dou de graça. Inútil dormir, que a dor não passa. Espere sentado, ou você se cansa. Está provado, quem espera nunca alcança. Venha, meu amigo, deixe esse regaço. Brinque com meu fogo, venha se queimar. Faça como eu digo, faça como eu faço. Haja 2 vezes antes de pensar. Corro atrás do tempo, vim de não sei onde. Devagar é que não se vai longe. Eu semeio o vento na minha cidade. Vou pra rua e bebo a tempestade. Então essa letra de Chico Buarque, ela parece familiar. Por quê? Porque ela faz um jogo, ela faz uma intertextualidade, uma espécie de paródia, com vários ditados populares, né? Quem espera sempre alcança, só que ele faz uma inversão, né? Ele diz quem espera nunca alcança, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Ele diz o quê? Faça como eu digo, faça como eu faço. Ou pense 2 vezes antes de agir. Mas na música ele coloca o quê? Haja 2 vezes antes de pensar, né? Ou devagar é que não se vai longe, né? Que é uma inversão do ditado, né? Que, né, devagar, né? De grão em grão ela enche papo, né? Devagar você chega longe, né? Esse tipo de coisa. Então, essas intertextualidades elas existem e o que é necessário saber, né? Quando você se deparar com questão de intertextualidade? Primeiro que você precisa saber que aquilo é uma intertextualidade. E para você saber, você vai precisar ter conhecimento do texto original. Porque se você não conhecer o texto original, você não vai conseguir captar o link. Tá entendendo? Por exemplo, naqueles poemas que nós lemos agora, do Carlos Drummond de Andrade e da Adélia Prado. Se você não tiver um conhecimento, se você lê o poema da Adélia Prado, mas você nunca tiver lido o poema do Carlos Drummond de Andrade, você não vai perceber a relação que um tem com o outro, né? Na questão do anjo, até mesmo se você não tiver um conhecimento sobre a Bíblia, vamos supor, você não consegue perceber como os autores daqueles poemas fizeram a conexão com trechos da Bíblia também. Ou seja, para que você seja capaz de identificar a intertextualidade, você precisa ter conhecimento do texto original.
Eu vou mostrar para vocês agora um outro exemplo, vai ficar mais claro. Que é esse aqui, né? A Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, né? E o Oswald de Andrade escreveu esse poema aqui, que é o Canto de Regresso à Pátria, em que ele diz o seguinte: minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas, e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para São Paulo, sem que eu veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Enfim, ele faz aqui uma releitura modernista do poema, né, quebrando um pouco as rimas, né, falando da cidade de São Paulo, sem uma preocupação com o formato. Mas, veja só, vamos supor que você nunca tenha lido o poema do Gonçalves Dias, Minha Terra tem Palmeiras ou de Canto Sabiá. Para você, esse poema aqui não vai fazer sentido nenhum, porque se tu não tiver conhecimento do poema do Gonçalves Dias, esse poema aqui do Oswald de Andrade, ele perde todo o sentido. Então é por isso que é importante que você tenha um repertório, né, de leitura. É importante que você tenha lido muitas coisas para que você consiga fazer interpretações mais completas, né? Acho que é por isso a importância da leitura, principalmente daquilo que a gente recomenda, né? Quando recomenda que vocês leiam alguns livros, que vocês façam algumas coisas, para que justamente vocês tenham esse conhecimento, que vocês tenham esse repertório e em uma situação de resolução de questões, de vestibular, de concurso, você consiga fazer uma prova melhor do que outros candidatos, né, que certamente não tiveram acesso a esse conhecimento. Nós vamos fazer agora umas questões sobre intertextualidade. Eu vou fazer aqui com vocês algumas questões no vídeo e vou colocar na plataforma também questões sobre esse tema, beleza? Então, ó, selecionei aqui uma questão do vestibular da FGV, beleza? No ano 2016. E a questão é a seguinte: Nova Canção do Exílio. Um sabiá, na palmeira longe, essas aves cantam um outro canto. O céu cintila sobre flores úmidas, vozes na mata e o maior amor. Só na noite seria feliz, um sabiá na palmeira longe, onde tudo é belo e fantástico. Só na noite seria feliz, um sabiá na palmeira longe. Ainda um grito de vida, e voltar para onde tudo é belo e fantástico, a palmeira, o sabiá, o longe. Então, um poema do Carlos Drummond, no livro A Rosa do Povo, né? Nesse poema aqui, ele faz uma referência, né, de voltar para onde tudo é belo e fantástico, né? Ou seja, para aquela época em que se achava que o Brasil era um país lindo, perfeito, aquela época do romantismo, né? Então, por isso que ele fala, né, voltar para um lugar onde tudo é belo, a palmeira, o sabiá, o longe, fazendo referência àquele poema do Gonçalves Dias. Vamos à questão. O sentido do poema depende, em boa medida, do reconhecimento de que, em sua composição, o autor se vale de uma relação intertextual com a Canção do Exílio de Gonçalves Dias. O que viabiliza a escolha do poema gonçalvino como referência intertextual é, em primeiro lugar, o fato de ele ser, letra A, ainda pouco utilizado em paródias e textos assemelhados, letra B, um dos textos mais amplamente conhecidos na literatura brasileira, letra C, emblemático do patriotismo que o poema de Drummond tratava de satirizar, D, objeto da aversão que as vanguardas modernistas nutriam pelos poetas românticos, ou letra E, pouco respeitado pela crítica literária no tempo de Drummond. Então, o que é que viabiliza a escolha desse poema? Né? É porque ele tinha sido pouco utilizado, porque é um texto conhecido? Pensem aí, beleza? E a resposta é a letra B. Né? Esse poema ele foi utilizado porque ele é amplamente conhecido. Então, as pessoas ao lerem esse poema aqui vão saber que o Drummond está se referindo ao outro poema do Gonçalves Dias. Né? Elas vão conseguir identificar a intertextualidade, beleza? Se a pessoa não leu o outro poema, esse aqui não tem como fazer sentido. Entende? Por isso que é a importância de ter um amplo repertório e de saber como é que funcionam as intertextualidades. Beleza? Eu vou colocar algumas questões para vocês responderem agora na plataforma. Qualquer dúvida podem falar lá. E é isso aí, galera. Viu? Um abraço, até mais.